Lula indica Galípolo para presidente do Banco Central. E você vai ver também. Operação da polícia combate fraudes em máquinas de bichinhos de pelúcia. Mulheres agora vão poder se alistar no serviço militar. Futebol brasileiro fará homenagem a Izquierdo na rodada de hoje. Velório do jogador acontece amanhã, no Uruguai. E ainda, toda a movimentação para a cerimônia de abertura das Paralimpíadas de Paris. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Olha só, Gabriel Galípolo é o indicado do presidente Lula para presidir o Banco Central. O economista é diretor de política monetária do Banco Central e também foi ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda. A indicação de Galípolo já era aguardada por agentes do mercado financeiro e foi anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O economista é o escolhido do presidente Lula para substituir Roberto Campos Neto à frente do Banco Central. Após o anúncio, ele disse que estava honrado com a indicação. A indicação ainda depende da aprovação do Senado, então, por respeito, vou ser breve, mas dizer que é na mesma magnitude uma honra, um prazer e uma responsabilidade imensa indicado à presidência do Banco Central do Brasil pelo ministro Fernando Haddad e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É uma honra enorme, uma grande responsabilidade e eu estou muito contente. O indicado para chefiar a autoridade monetária tem 42 anos. É formado em Ciências Econômicas e mestre em Economia da PUC. Ele já fez parte do Ministério da Fazenda, antes de assumir a diretoria de política monetária do Banco Central. Agora, a indicação será analisada pelo Senado. Cabe à Comissão de Assuntos Econômicos da Casa realizar a sabatina de Galípolo e ao plenário principal referendar a indicação. E ainda falando de economia, a criação de empregos formais aumentou mais de 30% em um ano. E esse é o melhor resultado para o mês de julho desde 2022. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a economia brasileira gerou 188 mil empregos com carteira assinada em julho deste ano. O resultado representa crescimento de 32,3% em relação a julho do ano passado, quando foram criados cerca de 142 mil empregos formais. E nos 6 primeiros meses do ano, o país criou quase 1,5 milhão de vagas com carteira assinada, aumento de 27% em relação ao mesmo período do ano passado. Ao fim de julho de 2025, ainda conforme os dados oficiais do CAGED, o Brasil tinha saldo de 47 milhões de empregos com carteira assinada. O resultado representa aumento na comparação com junho deste ano e com julho do ano passado. Os números do CAGED de julho mostraram que foram criados empregos formais nos 5 setores da economia. O maior número absoluto foi no setor de serviços, seguido pelo comércio, indústria, construção e agropecuária. O salário médio de admissão também subiu de R$ 2.161 em julho em relação a junho deste ano, com R$ 2.138. E o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou hoje a cassação do deputado Chiquinho Brazão. Agora, a votação vai a plenário. Por 15 votos favoráveis, um voto contrário e uma abstenção, o Conselho de Ética aprova a cassação do deputado federal pelo Rio de Janeiro, Chiquinho Brazão. Ele é acusado de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco, em 2018. A decisão do Conselho acompanhou o parecer da relatora do caso, deputada Jack Rocha,
que argumentou que Brazão cometeu atos incompatíveis com o decoro parlamentar, justificando a perda do mandato. A defesa do parlamentar deve recorrer da decisão à Comissão de Constituição e Justiça, que terá o prazo de 5 dias úteis para validar a decisão tomada pelo Conselho de Ética. A eventual votação na CCJ pode ficar para a segunda semana de setembro. E depois, o caso vai ao plenário, onde a recomendação do Conselho de Ética precisa ser confirmada com o apoio de pelo menos 257 deputados. Durante a sessão, Chiquinho Brazão fez sua defesa, afirmando ser totalmente inocente no caso e que a vereadora era sua amiga. O advogado de defesa de Chiquinho também alegou que o fato é anterior ao mandato do deputado e não pode ser considerado quebra de decoro parlamentar. Além de Chiquinho, seu irmão, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio, também negaram qualquer envolvimento com o crime. E hoje aconteceu uma grande operação no Rio de Janeiro contra golpes em máquinas de bichinhos de pelúcia. A polícia descobriu que os equipamentos eram programados para que os consumidores perdessem. E quem traz mais informações sobre esse assunto é o repórter Anderson Nascimento. Nesta quarta-feira, a Polícia Civil do Rio de Janeiro começou a segunda fase da Operação Mãos Leves contra quadrilhas que exploram máquinas de bichinhos de pelúcia. A Delegacia de Repressão ao Crime contra a Propriedade Imaterial mira um esquema de adulteração dos aparelhos, que dificulta a liberação dos brindes e descobriu o golpe da garra fraca. O golpe acontece da seguinte forma. O grupo instala no equipamento um contador de jogadas que interfere na corrente elétrica, que alimenta a grua que fisga as pelúcias, que o cliente acredita controlar. Somente quando bate um determinado número de créditos que o grampo libera a potência necessária para a garra pegar um brinquedo. Enquanto isso, o jogador vai perdendo dinheiro. Agentes saíram para cumprir 19 mandados de busca e apreensão. Um dos endereços foi em Inhaúma, na zona norte do Rio. No local foram encontrados dezenas de máquinas e centenas de brinquedos pirateados. Foram apreendidos celulares, computadores, notebooks, tablets e documentos que serão examinados pela polícia na tentativa de desvendar a estrutura do grupo criminoso. Os investigados podem responder por crime contra a economia popular, contra o consumidor, propriedade material e associação criminosa, além da contravenção do jogo de azar. As investigações também prosseguiram para apurar eventual prática de lavagem de dinheiro. Olha, para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com uma pessoa que conhece bem o funcionamento dessas máquinas. O nosso convidado é o Dr. Eric Sivagenbaum. Ele é advogado da BR Machine, que é justamente uma empresa de jogos de pelúcia. Boa noite, Dr. Eric. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso jornal. Boa noite, Werneck. Muitíssimo obrigado pelo convite. E, doutor, primeiro, então, eu peço que você explique, né, para as pessoas que estão em casa, que eventualmente costumam a ir em shoppings, levar aí sobrinhos, netos e filhos, principalmente, para jogar nessas máquinas e agora se deparam com essa notícia. Então, por favor, didaticamente, quem faz a fiscalização dessas máquinas? Existe algum órgão ou autoridade, por exemplo, um certificado de garantia que atesta, né, que essa máquina funciona honestamente? Werneck, você hoje não tem um órgão regulatório que de fato atue sobre esse tipo de equipamento. E que equipamento é esse? Não é uma vending machine, não é equipamento destinado a uma venda de uma pelúcia, é um equipamento destinado a um autosserviço de entretenimento. Que entretenimento é esse? O consumidor se posta diante do equipamento e testa suas habilidades e suas estratégias e se divertindo com isso, ele tenta pegar uma pelúcia. Ele consegue ou não a partir das habilidades e estratégias que ele for desenvolvendo com essa prática, né? Agora, não existe melhor hoje, não existe melhor fiscal do que o próprio consumidor. Pela seguinte perspectiva, o que o consumidor tem hoje diante dele para identificar um equipamento legal ou ilegal, por assim dizer?
mas eu gosto muito de usar a expressão que tenha um comportamento leal ou desleal. Primeiro indicativo de todos, o equipamento ele tem instruções claras. Você, ao ler as instruções ali, geralmente no adesivo, você é capaz de entender para que serve o equipamento e como você vai manusear o equipamento? Essa é a primeira questão. A segunda, olhe em volta do equipamento. Se alguma coisa der errado, se o crédito não for efetivado, se a pelúcia ficar presa, ou se a pelúcia tiver qualquer tipo de defeito, ele tem alguém com quem ele possa falar? Ele tem um saque ali disponível para ele. Isso é outro indicativo de que existe por trás daquele equipamento, existe uma empresa olhando ou não o consumidor. Outro indicativo, aquelas pelúcias que estão ali disponíveis para serem capturadas na grua de pelúcia, elas são pelúcias de marcas famosas? Tem muitas marcas famosas? Tem muitos times de futebol? Não que isso não seja possível, de fato, existem empresas que hoje têm esse tipo de autorização, mas geralmente quem ostenta muito tipo de pelúcia com marcas tem um produto pirateado. Quando você daí deriva de que muitas dessas pelúcias são pirateadas ou de procedência duvidosa, entra um outro elemento muito importante para o consumidor. São pelúcias que têm selo do Inmetro, ou seja, são pelúcias seguras o suficiente para ou se tem ali uma pessoa jurídica envolvida e disponível, geralmente relacionada àquela do saque com quem você vai lidar, são várias dicas. Agora, essa operação de hoje teve duas fases, como sabemos. A primeira fase mirou em, por assim dizer, pelúcias pirateadas, né? Que são para os empresários os insumos utilizados na sua grua de pelúcia. Essa fase de hoje, me parece que ela já mira um outro aspecto, que é o comportamento das máquinas. O que eu posso dizer para fechar e contribuir com as dicas todas disponíveis? Um equipamento de grua de pelúcia, ele deve ser configurado para que o consumidor tenha diante dele a possibilidade dele testar suas habilidades e estratégias. E seja em qual for a jogada dele, ele ser capaz de pegar uma pelúcia se ele souber escolher uma certa, uma que não esteja embaixo, difícil de pegar. Inclusive, isso faz parte da estratégia. A partir desse conceito, uma máquina tem que ser configurada. Muitas vezes, inclusive, nossas instruções, né, da BR Machine são plagiadas e o equipamento propriamente dito sequer condiz com o comportamento dele. Agora, o que tem para se dizer do comportamento de uma grua que opera de forma ilegal? É uma grua não configurada para permitir o uso da habilidade de estratégia. É uma grua configurada para, só depois de atingir um determinado valor econômico que interessa aquele tipo de empresário desleal, só a partir do atingimento daquele valor, aí sim que o consumidor vai ter sequer lá, sei lá, como uma chance de fato, conseguir pegar uma pelúcia e sair com ela. É basicamente isso que eu tenho para contribuir. Doutor, só o fato de você aceitar participar dessa entrevista já mostra a boa intenção da sua empresa em esclarecer. E com certeza essas informações vão ajudar muito as pessoas que querem se divertir nessa máquina. Portanto, eu agradeço muitíssimo a sua participação. Nós acabamos de conversar com o doutor Eric Sivagenbaum, ele que é advogado da BR Machine. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, doutor. Werneck, eu que agradeço. Boa noite. Boa noite, grande abraço. E olha só, a gente muda de assunto agora para falar que o presidente Lula assinou um decreto que permite o alistamento de mulheres no serviço militar, mas esse alistamento será voluntário. Vamos ver. Com a nova medida, as mulheres que quiserem se alistar terão essa opção ao completarem 18 anos. Enquanto para os homens, o alistamento é obrigatório. Para elas, a inscrição é voluntária. O alistamento acontece entre janeiro e junho de todos os anos. E a novidade passa a valer para mulheres já no próximo ano. O processo para que um cidadão faça parte do serviço militar possui 3 etapas: alistamento, seleção e incorporação.
A seleção de mulheres vai atender aos critérios específicos definidos pelas Forças Armadas, com a realização de exames médicos, testes de aptidão e entrevistas. E as selecionadas serão incorporadas de acordo com as necessidades. Elas também têm o direito de desistir do serviço militar até o ato oficial de incorporação. Depois, o serviço militar se torna de cumprimento obrigatório. As incorporadas passarão por um curso de formação básica antes de começar a exercer as funções gerais. O decreto define ainda que as mulheres, ao serem desligadas do serviço, passarão a compor a reserva não remunerada das Forças Armadas. Ou seja, não adquirirão estabilidade no serviço militar. E veja a seguir, futebol brasileiro fará homenagem a Izquierdo na rodada de hoje. E ainda, um resumo da cerimônia de abertura e da movimentação na abertura das Paralimpíadas de Paris. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. E após a triste notícia, a morte do zagueiro Izquierdo uruguaio, Juan Izquierdo, a CBF decidiu homenagear o jogador. Conta pra gente como vai ser essa homenagem, Fernando. Exatamente. Boa noite para você, Kleber. Boa noite a você também que nos assiste. Para homenagear a perda do Izquierdo, a CBF decidiu que hoje será realizado 1 minuto de silêncio em todas as partidas organizadas pela Confederação. A CBF lamentou a morte do zagueiro Juan Izquierdo e se solidarizou com os familiares do jogador, os dirigentes e torcedores do Nacional. Izquierdo ficou internado no Hospital Albert Einstein por 5 dias, depois de sofrer uma arritmia cardíaca na sua última partida contra o São Paulo pela Copa Libertadores da América. Infelizmente, o zagueiro de 27 anos não resistiu e morreu. Para homenagear essa perda irreparável, a CBF decidiu que será realizado 1 minuto de silêncio em todos os confrontos organizados pela Confederação. O Nacional do Uruguai anunciou que o velório de Izquierdo será feito nesta quinta-feira, das 11 horas às 13 horas, na sede do clube em Montevidéu. O acesso será liberado ao público e os torcedores poderão se despedir do jogador. O clube também informou que não haverá funeral. Olha, Fernando, e diante de tantas homenagens e justas homenagens, a postagem da esposa do zagueiro chamou muito a atenção, né? Conta pra gente os detalhes, por favor. A esposa do Izquierdo fez uma postagem nas redes sociais para homenagear o jogador. Logo após o anúncio de sua morte, ela postou uma carta de despedida nas redes sociais. Vamos conferir agora o texto que emocionou todo mundo nas redes sociais. Selena, a esposa de Juan Izquierdo, fez questão de tornar pública sua dor. Ela publicou uma carta de despedida ao marido, ressaltando toda a importância que ele tinha para a vida dela. Despedir da minha metade, do amor da minha vida. Para muitos, Juan Izquierdo. Para mim, Juama. Meu melhor amigo, meu esposo, pai dos meus filhos. Meus 2, incondicional. Hoje, uma parte de mim morre com você. Selena citou também os 2 filhos que possui com Juan, o mais novo deles, recém-nascido, e por isso ela não pôde vir ao Brasil ficar ao lado do marido no hospital. E no fim, se despediu do esposo com uma mensagem. Hoje tenho que seguir pelos nossos filhos e tirar forças de onde não há. Sei que você lutou até o fim e que tudo o que queria era estar com a gente. Hoje, Juama cuida de mim e especialmente dos nossos filhos lá do céu. Vou te amar por toda a minha vida, meu guerreiro. Desta vez, perdemos. Realmente emocionante. E hoje, né, Fernando, tem Campeonato Brasileiro e também Copa do Brasil. Quem joga hoje?
Pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro e o Internacional disputam uma partida atrasada da 5ª rodada do Brasileirão, lá no Mineirão, às 19h30. No mesmo horário, o RB Bragantino visita o Criciúma no estádio Heriberto Ulz, também por uma partida atrasada da 19ª rodada. Nas quartas de final da Copa do Brasil, o São Paulo recebe o Atlético Mineiro no Morumbi às 21h30. E Bahia e Flamengo se enfrentam na Casa de Apostas Arena Fonte Nova no mesmo horário. E, Fernando, hoje também acontece, né? Ainda está acontecendo a abertura da Paralimpíada. Exatamente, a abertura da Paralimpíada de Paris 2024 teve início hoje, com a cerimônia sendo realizada no coração da capital francesa. A abertura das Paralimpíadas teve início às 15 horas no horário de Brasília. E assim como nos Jogos Olímpicos, encerrado há 2 semanas, o evento que abre a competição foi realizado no estádio. O evento contou com 4.400 atletas na Avenida Champs-Élysées, em direção à Place de la Concorde, a maior de Paris. A cerimônia contou com 184 delegações do mundo todo. Durante o dia, as pessoas acompanharam os aviões que jogaram fumaça com as cores da bandeira francesa. E o momento foi marcado também com autoridades políticas. A intenção dos organizadores foi promover uma cerimônia com acessibilidade universal que funcione tanto para os competidores quanto para os espectadores. De acordo com o governo francês, cerca de 15 mil policiais cuidaram da segurança e cerca de 50 mil pessoas compareceram ao evento na capital francesa. Nós vamos acompanhar de perto as Paralimpíadas e trazer boletins diários da competição e principalmente da equipe do time Brasil. Tá certo, Fernando. Muito obrigado, então, e até amanhã. Até amanhã, Kleber. Bom, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Fique agora com o SOS da Fé. Ótima noite e até amanhã.